Olá, seja bem-vindo à disciplina de Segurança de Voo. Estamos na 7ª aula e essa 7ª aula vai tratar da conceituação de acidentes e incidentes aeronáuticos. Qual a diferença entre um acidente e um incidente aeronáutico? Vamos aí ao conteúdo da 7ª aula da disciplina de Segurança de Voo. Bom, diz a legislação, está lá na NSCA 313 de 2017, acidente aeronáutico. Acidente aeronáutico é toda ocorrência aeronáutica relacionada à operação de uma aeronave tripulada, isso é importante por causa dos drones, aeronaves não tripuladas, então, uma aeronave tripulada, a vida entre o momento em que uma pessoa nela embarca com a intenção de realizar um voo, até o momento em que todas as pessoas tenham dela desembarcado e durante os quais pelo menos uma das situações abaixo ocorra. Então, antes de ver as situações, vamos entender o cenário. Tem que ser uma aeronave tripulada e alguém tem que embarcar com intenção de voo até que todo mundo desembarque. Tranquilo com isso? E aí vamos embora ver quais são as situações que devem ocorrer nesta aeronave com pessoas embarcadas para caracterizar o acidente aeronáutico. Pessoa sofra lesão grave ou venha a falecer. Repare que eu coloquei um asterisco aí porque a gente vai falar sobre esse lesão grave ou falecimento daqui a pouco. Então, se alguém morre ou sofre uma lesão grave em decorrência de estar numa aeronave com a intenção de voo, nós temos um acidente aeronáutico. A aeronave tenha falha estrutural ou dano estrutural que exija substituição. Aí eu coloquei 2 asteriscos porque a gente vai falar disso também. Então, resumindo aí, o que tem que acontecer? Ainda tem uma terceira, que a aeronave está em local inacessível ou simplesmente considerada desaparecida. Aí você já classifica como acidente aeronáutico. Então, se uma pessoa embarca numa aeronave com a intenção de realizar um voo, até que todo mundo tenha dela desembarcado e, durante esse evento, alguém morra ou sofra uma lesão grave, ou a aeronave sofra uma falha estrutural que requer grande substituição de peças, ou a aeronave seja considerada desaparecida ou em local inacessível, nós temos um acidente aeronáutico. A gente vai especificar isso um pouco mais, mas assim, é o que está no texto da lei, na NSCA 313 de 2017. Tranquilo até aí? Vamos àqueles asteriscos ali para a gente entender. O que eu quis dizer, o que a legislação, eu não, o que a legislação quis dizer quando ela fala de lesão grave ou venha a falecer. Lesão grave ou falecimento. Por ter ou entrar em contato com peças da aeronave, ser submetido à exposição direta do sopro da hélice, do rotor ou de escapamento de jato ou as suas consequências. Ou seja, é nesses casos aí. Morte natural, tá fora, quer ver? Exceções, causas naturais, auto-infligidas ou infligidas por terceiro. O sujeito mata o outro dentro do avião, é acidente aeronáutico? Não, não é. Foi infligida por terceiro. Ah, o sujeito morreu porque bateu com a cabeça da pia do lavatório do avião. Ah, aí tudo bem. Aí, se ele não quis se matar, né, foi um acidente, aí a gente tem um acidente aeronáutico de fato. Ou causada por pessoas que tenham embarcado clandestinamente. Se é um clandestino a bordo, ele também está fora disso aí. Perceberam a diferença? As lesões decorrentes de um acidente que resultem em óbito até 30 dias após a data da ocorrência são consideradas lesões fatais. Então, a pessoa está a bordo da aeronave, sofreu um acidente e sofreu uma ocorrência aeronáutica, levou uma pancada na cabeça e saiu dali direto para o hospital e está internado. Acidente ou incidente? Ainda não sei. Ainda não sei. Se essa pessoa falecer até 30 dias, isso classifica automaticamente como acidente aeronáutico e aí o protocolo de acidente aeronáutico é ativado para investigação. Se ocorrer depois, aí o tratamento é outro. Então, tem que ficar claro para você que a lesão grave ou falecimento tem que se dar naquelas 2 condições lá de cima, por estar em contato com peça ou parte da aeronave, ou por ser submetido à exposição direta de sopro de hélice, rotor, escapamento e etc. Quais são as exceções? Morte natural,
uma agressão auto-infligida ou por terceiro ou ainda por um clandestino. Tranquilo? Fique atento a isso aí. E aí, quando eu ponho 2 asteriscos lá para falar sobre falha estrutural ou dano, que afete a resistência, o desempenho das características de voo, ou seja, a aeronave não consegue mais voar como ela voava anteriormente, que exige a realização de grande reparo ou substituição do componente, tem que parar a aeronave e levar para a oficina para trocar a peça. Isso é essa causa estrutural, essa falha estrutural que vai classificar como acidente aeronáutico. Agora, as exceções são bastante grandes e bastante permissivas. Por exemplo, um único motor. Então, se a aeronave tem 2, perder um não é acidente aeronáutico. Carenagem é a cobertura das peças, geralmente de trem de pouso, de aeronave que tem o trem fixo. Então, é aquela parte que cobre ali o trem. Carenagem, hélice, ponta de asa, antena, aleta, pneu, freio, roda, carenagem de trem, painel, porta do trem, para-brisa, amassamento leve, martelinho de ouro, pequenas perfurações no revestimento e aqueles danos que resultam de colisão com granizo ou com pássaro. E aí, claro, desde que não seja um negócio incluindo perfurações. Vejam que as exceções são bem amplas para poder atender uma série de ocorrências que de fato não são acidente aeronáutico, podem receber outra classificação. Porque a classificação como acidente aeronáutico implica em questões de seguro, implica em questões de revisão de aeronave, de parar a aeronave muito tempo. Se você for classificar qualquer furo de pneu como acidente aeronáutico, você vai parar a aviação no mundo todo. Então, essas exceções elas querem dizer isso. Calma, vamos dar valor ao que realmente tem importância, vamos atrás daquilo que interessa, né? E é isso que a indústria aeronáutica fez aqui, quando classifica, quando dá essa amplitude aí para não classificar essas ocorrências como acidente aeronáutico. Tranquilo? Fica só esperto para isso aí. Eu tenho um fluxograma aqui que ajuda a entender essa diferença de acidente ou incidente aeronáutico, que é o seguinte. Havendo uma ocorrência aeronáutica, você precisa, para iniciar a classificação, você precisa fazer uma pergunta inicial. Se havia intenção de voo. Lembre que a intenção de voo é o fator determinante para que o assunto seja um assunto aeronáutico, para que ele tenha interesse do CENIPA para investigar. Se não há intenção de voo, o CENIPA não vai se envolver. Pode até se envolver, mas não tem obrigação. E aí a intenção de voo é o seguinte, está na legislação. Considera-se presente a intenção de realizar o voo desde o momento em que se dá a partida dos motores e o fechamento da porta, o que ocorrer primeiro, até o corte, que é o desligamento, dos motores, a parada total das pás do rotor, se for asa rotativa, se for helicóptero, ou a abertura das portas, o que ocorrer por último. Então é basicamente da hora que liga e desliga o motor, da hora que fecha e abre a porta, o que ocorrer primeiro ou depois aí, dependendo da situação. Isso é intenção de voo, ter intenção de voo. Eu resgatei, inclusive, isso de uma NSCA 3.1 lá de 2008, que nem está mais em vigor, mas eu trouxe esse conceito aqui porque eu acho ele interessante para a gente entender essa classificação. Então, voltando lá ao meu conceito, a primeira pergunta, havia intenção de voo? Se não havia intenção de voo, não, a aeronave estava parada aí, estacionada para sair só amanhã, então não tem intenção de voo. Se não tem intenção de voo, isso é uma ocorrência de solo. O é investigar, mas não é obrigação do CENIPA. Percebeu? Agora, não havia intenção de voo. O avião estava sendo preparado para decolar, o motor estava acionado, a gente já ia iniciar o táxi. Opa! Se havia intenção de voo, eu já sei que o sobrenome é aeronáutico. Eu já sei que pode ser um acidente ou um incidente aeronáutico. Agora, e para descobrir se ele é acidente ou incidente? Aí você precisa fazer a segunda pergunta. A segunda pergunta é, houve morte, lesão grave ou troca de peças dentro daqueles critérios que a gente colocou ainda há pouco, tá? Houve morte, aí a morte inclusive até 30 dias, lesão grave ou troca de peças, peças significativas, o pneu aí você já sabe que não conta. Se não houve, se havia intenção de voo, houve uma ocorrência, mas não houve morte, lesão nem troca de peças, nós temos um
incidente aeronáutico. Por outro lado, se nós temos uma ocorrência com intenção de voo em que houve morte, lesão ou troca de peças, nós temos um acidente aeronáutico. Simples assim, a classificação, tá? Então, ocorrência sem intenção de voo é ocorrência de solo. Com intenção de voo, segunda pergunta. Houve morte, lesão ou troca de peça? Se a resposta for negativa, incidente. Se a resposta for positiva, acidente aeronáutico. Tranquilo? Bora ver isso de uma outra forma aí já. Você sai daqui com 3 conceitos embasados aí. Ocorrência aeronáutica sem intenção de voo é ocorrência de solo. Tranquilo? Primeiro conceito. Ocorrência aeronáutica com intenção de voo, porém sem morte, lesão ou troca de peças, é um incidente aeronáutico. Ocorrência aeronáutica com intenção de voo e com morte, lesão ou troca de peças é um acidente aeronáutico. Parabéns, você é o feliz proprietário de mais 3 conceitos no âmbito da segurança de voo. O conceito de ocorrência de solo, de acidente aeronáutico e de incidente aeronáutico. Tranquilo? Ficou claro para você? Próxima aula a gente vai falar sobre as ações iniciais, que são aquelas que são tomadas logo após a ocorrência do acidente, e da responsabilidade do explorador da aeronave nesse processo aí. Vejo você na próxima aula.